Fala galera, bem-vindo ao canal. Dessa vez eu gravei uma série de vídeos falando sobre o Amazon S3, o CloudFront e como colocar nossos sites estáticos utilizando esses serviços disponíveis na internet. Tá? Os vídeos vão englobar aí alguns serviços da AWS. Eu passei um pouco pelo Rota 53 também, então vocês vão ver como colocar seus sites, seja Angular, Vue, React, não importa, ou um site estático, ou seus arquivos, enfim. Vou falar um pouco sobre isso. Espero que vocês gostem. Então se inscreve no canal, curta esse vídeo, vamos começar por ele e segue assistindo os outros, manda seus comentários, beleza? Valeu, vamos começar. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre um serviço da AWS que é muito interessante para quem é desenvolvedor também, tá? É um dos serviços mais comuns da AWS. Ele tem um uso super vasto, então você pode utilizar ele enquanto desenvolvedor, enquanto cientista de dados. Você pode utilizar ele se você for um dev front-end ou back-end, não importa. O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos da Amazon. E por que eu não falei armazenamento de arquivos, se no final das contas é isso que a gente joga lá? A Amazon descreve o S3 como um serviço de objetos porque você coloca os arquivos lá, você não consegue manipular os arquivos do S3 como você manipularia se você estivesse fazendo upload para os arquivos para um servidor FTP, por exemplo, ou na sua máquina. Então você não vai lá e edita um arquivo. Né? Quando você sobe para o S3, você coloca tags, você coloca informações de criptografia, né? Você pode definir regras de backup, você pode fazer uma tonelada de coisas, mas você não consegue editar simplesmente um arquivo no local, no servidor da AWS, onde o S3 armazena o que você sobe para lá. Então é um objeto imutável. Né? Você, para modificar um arquivo, você teria que baixar ele, modificar e subir de novo. Né? Isso tem várias formas de fazer, obviamente. Tem das mais simples até as um pouco mais complexas, codificando e tudo mais. Mas a gente vai fazer isso tudo pela console da AWS. Né? Então, se você é desenvolvedor front-end e utiliza React ou Angular, por exemplo, ou Vue, não importa. A gente vai subir um site estático, vai servir o site estático no S3 e vai ver isso funcionando. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e ver o que a gente pode fazer com o S3 enquanto um desenvolvedor front-end. Então, galera, vamos lá. Esse aqui é a página de descrição da AWS. Geralmente, quando eu utilizo a console, minha console está toda em inglês, vocês vão ver a diferença. Mas essas páginas aqui colocam a língua padrão aqui do meu sistema operacional, do meu browser, enfim. Então, vamos lá. Então, aqui a descrição que eu falei. Armazenamento de objetos construído para armazenar e recuperar qualquer volume de dados de qualquer local. Então, com o Amazon S3, você consegue colocar desde objetos muito pequenos, no caso, arquivos muito pequenos, até arquivos muito grandes. Então, ele tem um limite, obviamente, eu me lembro de cabeça qual é o limite do tamanho do arquivo, mas realmente é muito grande. E quanto eu posso armazenar? Quanto espaço eu tenho disponível? Virtualmente é ilimitado, tá? Então, você pode fazer o teste aí, subir petabytes, provavelmente, de dados para o S3 e ele vai conseguir entregar para você. Tem algumas limitações, obviamente. Se você for utilizar para um grande volume, realmente você precisa ficar atento às limitações, olhar aqui na documentação é uma boa, tá? Sempre olhar na documentação oficial da AWS, a gente vai olhar um pouquinho das coisas aqui agora, tá? Então, o que mais ele coloca na descrição rápida aqui? Eu não vou ficar entrando dentro da página toda, você pode acessar aí esse link do Amazon S3 da descrição e olhar com mais profundidade. Então, você pode escalar os recursos para atender às necessidades e eles costumam falar que tem 11 noves de resiliência de dados, que na verdade é 99,999, 9 vezes 9 aí de dados. 9 noves seguidos de 9. Inferno esse negócio. Então, eu não gosto muito dessa descrição de 11 noves de disponibilidade, porque se eu mudar a vírgula, continua com 11 noves, enfim, não importa. É como a AWS coloca, se tiver uma pergunta na certificação, quantos noves são de resiliência, bote 11 lá que você vai acertar. Então, armazena os dados em classes de armazenamento para reduzir o custo. O que é que isso quer dizer? Quando você coloca um arquivo na AWS, vamos supor que você coloca um arquivo de 1 GB lá, ou um conjunto de arquivos que dá 1 GB. Você vai ser cobrado por padrão se você não definir uma classe como uma classe standard, a classe de precificação. Mas você tem outras opções, várias outras na verdade, que você pode utilizar para arquivos que são pouco acessados, você pode utilizar para arquivo morto. Pô, eu quero fazer backup dos meus arquivos
de 10 anos atrás, não quero apagar, não quero manter no meu computador, bota no S3. Você vai conseguir um preço mínimo, porque você vai colocar como arquivo morto lá. Para recuperar, você vai ter um pouco mais de tempo, né? A AWS vai precisar, mas você vai pagar bem barato. Proteja seus dados com recursos incomparáveis de segurança. Enfim, eles têm várias possibilidades de segurança, né? Desde de criptografia até backups automatizados e por aí vai. E gerencie facilmente seus dados em qualquer escala, com controle de acesso robusto. A AWS oferece, como eu falei, a possibilidade de você colocar muitos arquivos, muitos dados, muitos objetos no S3. Então, você tem formas de fazer isso. Uma delas é pela console, o site que a gente vai acessar. Outra forma é você programaticamente enviar os arquivos via command line. Então, eu posso abrir o AWS CLI aqui, enviar arquivos para o S3. E eu posso fazer isso com Bash, com PowerShell, com CMD, com ZSH, não importa. Você tem a AWS CLI para instalar na sua máquina, utilizar isso. Ou você pode utilizar bibliotecas, tá? SDKs da AWS para fazer essa manipulação. Então, se você programa em Node para back-end, em Python, você pode utilizar bibliotecas específicas dessas linguagens e de outras também, tá? Citei duas por acaso, mas você tem muita coisa, é muito vasto, Java, PHP, enfim. E você pode fazer o seu back-end, enviar os arquivos, salvar log, salvar arquivo, criar imagem, cortar imagem, salvar tudo no S3, entregar isso para os usuários. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades, ok? Vou passar rapidamente aqui. Ele coloca um diagrama sobre a forma, né, que o S3 funciona. Então, dados de analytics, de log, de aplicação, vídeo, backup, enfim. Tudo pode ir para um bucket do S3. É como ele chama uma unidade que você cria lá dentro para jogar os seus arquivos. Uma conta da AWS pode ter por padrão até 100 buckets. Então, depois a gente fala mais sobre buckets. E aí você vai armazenar os seus arquivos e especificar os detalhes desse armazenamento, as regras. Você tem controle de acesso, otimização de custo por classe, replicação de dado entre regiões. Eu não vou entrar em detalhes sobre regiões da AWS, mas enfim, é possível acessar a partir de um servidor on-premise por um VPC. Enfim, tem muita coisa de como você fazer proteção de dados e distribuir seus arquivos, fornecer uma forma de acessar em uma rede distribuída, um CloudFront, que é um outro tema que a gente vai falar também. E a saída desses dados eles podem ser consumidos de várias formas, tá? Vocês podem utilizar para inteligência artificial, analytics, machine learning, ou simplesmente para servir o seu site React ou Angular ou JavaScript puro com HTML, não importa, tá? Esse vai ser o nosso foco. Casos de uso. Então, se você quiser saber mais quem utiliza a AWS, corre aqui nessa página, vai ter os clientes, vai ter casos de uso, tem blog falando de muita coisa e a AWS sempre está trazendo coisa nova o tempo inteiro. Se inscreve no RSS deles que você vai ver. Classes de armazenamento. Vou dar uma passada rápida por aqui. Vamos falar sobre classes de armazenamento. As classes de armazenamento são uma variedade de definições que você pode dar para os seus objetos. Para todos, criar uma regra e definir uma classe de armazenamento. Então, temos várias classes de armazenamento. Essas classes você vai utilizar para definir a forma que o S3 vai manter os seus arquivos. Cada classe tem regras específicas de cobrança, né, de custo, de velocidade de requisição, tem um monte de coisa. A gente vai passar rapidinho aqui por algumas para não gastar muito tempo nisso. Vocês podem acessar essa página tranquilamente e ver os detalhes de cada uma, que é bem importante. Então, vamos lá. S3 Standard. Uso geral. Performance com baixa latência e alto throughput, projetada para oferecer uma resiliência de dados de 11 noves, aquele negócio do 11.9 que eu falei lá no começo. Tem suporte a SSL, o gerenciamento do ciclo de vida você pode fazer do arquivo. Você pode colocar um arquivo lá e dizer assim, depois de 30 dias, apague. Ah, mas por que eu vou querer apagar? Para economizar dinheiro. Tá? Você não precisa ficar guardando arquivo que você não quer. Acesso desconhecido ou dinâmico. Esse é bem legal. O Intelligent Tiering, ele é um tipo de classe de armazenamento que automaticamente ajusta o custo para você. Como assim? Se o seu arquivo está sendo pouco acessado, ele vai trocar automaticamente para um nível de classe mais barato, que não precise de um acesso frequente. Se seu arquivo é muito acessado, ele vai trocar novamente para um arquivo
precisa ser acessado mais rápido. Então, com isso, você ganha velocidade para o acesso dos seus arquivos, seja um site, seja um armazenamento comum, e você economiza grana. Tá? Então, esse é bem interessante. Se você não sabe o padrão dos seus arquivos, coloca nesse, vai ser legal. Eu economizei uma grana nisso, inclusive, no projeto para mídias educativas. O que mais? Acesso infrequente. Então, o acesso infrequente, ele também é uma possibilidade. Se você sabe que seus arquivos serão acessados uma vez a cada, sei lá, no mês, aí você pode definir como acesso infrequente. Ele também tem uma resiliência muito boa, né? Você tem resiliência que você pode criar também fazendo backups, não só nesse, mas nos outros também. E esse aqui, o preço pode ir caindo. O OneZone armazena só em uma zona de disponibilidade da AWS, ao invés de ser uma coisa mais global, tá? Então, atenção quando for usar isso aqui. Você precisa de uma coisa altamente segura e que, se a AWS tiver problema na zona que você está guardando, você precisa desse arquivo ainda, então considere usar outro. A diferença dele é que vai ser mais barato. Bom, existe uma classe aqui que ele chama de Glacier. Né? O Glacier é quando você quer guardar arquivos de grandes volumes e você quer pagar mais barato porque você não vai acessar esse arquivo nem tão cedo. Então, quando você precisar, você vai levar mais tempo para acessar o arquivo do que nos outros formatos. O S3, ele recupera com milissegundos de acesso. Esse Instant Retrieval é um Glacier que ainda acessa rápido, tá? Se você for para um Glacier mais clássico, esse Instant Retrieval ele é recente, ele oferece baixo custo, 10% menor, para acessar os dados, uma ou duas vezes por ano e recuperar de forma assíncrona, né? Então você vai ter dados que você acessa pouquíssimas vezes no ano e você vai pagar mais barato por isso, tá? Vamos ver preço, já que eu estou falando de mais barato. A gente tem uma definição de preço na Amazon que nem sempre ela é tão simples. Na verdade, geralmente ela é complicada, melhor falando. Por quê? Porque não é só o preço de uma coisa específica. Quanto é para armazenar 1 GB? Não é só isso, tá? Geralmente você tem um ponto de cobrança desse, mas você tem também requisições aos arquivos, quantos gets, quantos puts. Você tem a quantidade de requisições da API, tem um monte de coisa que precisa olhar. Falando de cobrança, aqui a gente tem cobrança sobre armazenamento, solicitação de recuperação de dados, transferência de dados, isso é muito importante, transferência de dados, gerenciamento de análise, replicação e S3 Object Lambda. Bem rapidão aqui para armazenamento, a gente vê por classe de armazenamento, tá? Então aqui, ó, S3 Standard. Os primeiros 50 tera que você armazenar, para cada giga, você vai pagar 0,023 centavo de dólar. É muito barato. Dependendo do que você for fazer, é muito barato. Se você aumentar o volume de dados, você começa a sentir um pouco mais o preço dessas coisas. Se você tem 0,023 centavo de dólar, vamos colocar aqui um pouco na calculadora, 0,023. Isso é 1 giga, tá? Dado armazenado, dado tá lá parado, quietinho, ninguém mexeu nele, você paga por isso. Em 1 GB de dado na classe Standard, até 50 GB. Depois eu falo sobre essa diferença aí. Então vamos colocar o real a 5,50. Por que eu estou colocando 5,50? Dá uma margem aí, tem quando vai pagar em real, a gente paga o imposto ainda, enfim. 5,50. Hoje deve estar uns 5 e, sei lá, 30. Então você vai pagar aproximadamente 13 centavos de real por giga armazenado. Você tem um site simplesão, estático, de boa, isso aí você vai pagar por mês de armazenamento. Você não vai pagar nem esses 12 centavos, você não paga por giga fechado, você paga por proporção disso. Então, assim, é muito barato você colocar um site lá. Muito barato. Muito barato. Mas eu tenho que ter o domínio. Não necessariamente. Você pode ter um domínio aí, quando a gente chegar lá você vai ver. Que a Amazon vai gerar para você. Mas não vamos falar disso agora. 12 centavos, aproximadamente 13 centavos no standard. Quando a gente vai para 450 tera por mês, então aí a gente já está falando de um volume gigantesco de dados. Assim, para mim é muito grande. Eu não trato com esse tipo de dado no meu dia a dia. Mas, por exemplo, a Netflix trata.
Então, se a Netflix estiver armazenando os vídeos, o que é bem provável, no S3 da AWS, provavelmente ele vai bater fácil esses mais de 500 tera de arquivo armazenado no S3. Né? E por que ele paga mais barato? Porque a Amazon tem uma regra que é economia de escala. Isso aí é pergunta de certificação, inclusive. Né? Economia de escala é assim, quanto mais recurso, mais de um recurso você utiliza, mais barato você paga por ele. Isso é muito comum em vários recursos da AWS. Então, os primeiros 50 TB eu vou pagar 13 centavos de real, né, ou 0,023 centavo de dólar no S3. Se eu for para 450 TB, eu desço aqui um pouquinho. Se eu for para mais de 500, eu desço mais um pouquinho. Então, a Amazon tem essa economia de escala, tá? Como um pilar deles, de vários serviços. Sobre o Intelligent Tiering agora. Vamos fazer uma comparação só em dólar, tá? Eu vou parar de converter para real. Aqui, ele vai cobrar por monitoramento do armazenamento. Por quê? Porque você vai economizar quando ele ficar flexibilizando aí as classes de armazenamento entre elas, certo? Então, você tem um custo de monitoramento que é menos de um centavo de dólar, na verdade, um quarto de centavo de dólar por 1000 objetos. Lembrando, cada arquivo é um objeto, tá? Por objeto que ele vai avaliar. E aí vem a parte de armazenamento, né? Nível frequente de acesso vai 0,23 nesse caso aqui, por giga, tá? Se você chegar no nível de arquivamento, né? Se o Intelligent Tier entender que você não está tendo muito acesso nos arquivos e ele vai mudar a classe para um nível de arquivamento, então o armazenamento ele vai pagar 0,036. Perceba, não é mais caro, tá? Aqui tem um zero e aqui tem dois zeros. Então é muito mais barato para o nível de arquivamento. Se você escolhe o OneZone de acesso infrequente, você vai pagar também bem mais barato porque você não vai ter replicação de dado. Então, você tem aqui 1 centavo de dólar por giga. O Glacier, que é aquele baixa utilização também, para, sei lá, acessados uma vez por trimestre, é bom que ele coloca aqui. Você vai pagar 0,004. Então, muitos zeros aí, você vai pagar bem barato por giga. E se você vai para o outro Glacier, que é o Flexible Retrieval, você vai pagar 0,0036. Então, a gente acaba nem imaginando o valor disso, né? É até difícil, mas você vai pagar muito barato por giga e você vai precisar a AWS, na verdade, vai precisar de um tempo que vai variar de 1 minuto até 12 horas para lhe entregar esse arquivo. Por isso que é tão barato. Eles têm os tipos de armazenamento. Então, se você precisa de uma coisa rápida, provavelmente ele vai armazenar em SSD. Se você não precisa de uma coisa rápida, pode ser lentinho mesmo, vai armazenar no HD comum. E se você precisa de uma coisa, posso esperar dias aí, ou pelo menos 12 horas, ou mais do que isso, para recuperar o seu arquivo, aí você vai para o Glacier Deep Archive, que é um armazenamento que provavelmente ele pode usar ainda o magnético, que é mais lento ainda, mas olha o quão barato você vai pagar por isso. Então, se você quer fazer um backup aí, que não precisa de acesso rápido, ou não precisa ser recuperado numa emergência, não precisa ser recuperado tão rápido, coloca aí no Deep Archive da AWS S3, que você vai ter uma economia muito grande. Já falamos de preço de armazenamento, vamos falar só um pouquinho sobre solicitações. A gente também paga por solicitações de get, put, post, enfim. Get, copy, post, put, enfim. Aqui na AWS. Paga barato também, não é uma coisa absurda, mas é preciso ficar atento, né? Então, solicitações de put, copy, post, que é quando você está jogando o arquivo lá, você está listando os arquivos, você está fazendo cópia dos arquivos, você vai pagar no standard, não vou detalhar o resto, tá? Você vai pagar no standard meio centavo de dólar, né? 0,005 por 1000 solicitações. Então, se você fizer 2.000 solicitações, você paga 1 centavo de dólar para isso. Get, solicitações de get, você vai pagar muito mais barato ainda. Tem dividido por 10 ainda, que é 0,004 por 1000 solicitações. Então, se você sabe quantas solicitações tem um arquivo do seu site, você pode calcular isso aqui. Então, assim,
é muito barato. Se você armazena um site lá que não tem milhões de acessos, pode ficar tranquilo que não vai ter aperreio com custo alto isso aqui não. E aqui a gente está vendo na região de Ohio, né? Virgínia às vezes é mais barato. Talvez Virgínia e Ohio seja o mesmo preço, mas vou deixar Virgínia aqui. Ah, tá. Isso significa que os seus arquivos vão ficar armazenados nos servidores dessa região, norte da Virgínia, nos Estados Unidos. Ah, mas eu quero colocar no Brasil. Então você vem aqui e vai olhar em São Paulo qual é o custo disso. Você tem aqui, ó. Onde está São Paulo? Aqui, ó. América do Sul, São Paulo. Então ele já vai subir um pouquinho, ó. Onde era 004 é 007. São Paulo é uma das regiões mais caras. Então, deixa na Virgínia lá que vai dar de boa. Opa, 05, né? Não 7. Não 4. Beleza. O que mais de armazenamento? Esse aqui, a gente precisa ficar atento. Tá? Por que a gente precisa ficar atento? Porque é mais caro transferência de dados do que armazenamento. Então, quando a gente está trabalhando com armazenamento no S3 ou até qualquer outra coisa na AWS, tá? Dados de entrada, se você pega do seu computador para dentro da AWS, geralmente, eu estou falando geralmente porque essa regra pode mudar amanhã para algum serviço que eu conheço e vai dar problema. Então, geralmente, no S3, no S2, dados de entrada para a AWS, você não paga nada, é zero. Você não paga nada para enviar arquivo para a AWS. Porém, quando as pessoas estão acessando o seu site, você está trazendo os arquivos da AWS para a internet, certo? Então, você paga por essa transferência de dados. Qualquer site tem isso, tá? Se você for procurar, tem uma regra que sempre você vai pagar por armazenamento de transferência de dados. Por armazenamento, não, por transferência de dados. Então, ele já começa aqui, ó. Transferência de dados para dentro da AWS, no caso, para dentro do seu S3. Da internet para o seu Amazon S3. É zero. Você não vai pagar por isso. Certo? Dados de saída. Aí a brincadeira começa. Dados de saída. Então, se você tem um site lá que tem 10 MB de arquivo, compilou, deu 10 MB de arquivo, seu site está. Você vai pagar proporcionalmente 9 centavos de dólar por giga. Só que você só tem 10 MB, então você vai pagar proporcional. Tá? Então você tem 10 MB aí, você vai dividir por 100. Essa história, para fazer uma conta rápida, você vai dividir por 100. Então é 9 centavos dividido por 100. Você vai pagar. Então, isso é um acesso. Certo? Se 100 pessoas acessarem e baixarem todos os arquivos do seu site para o computador deles, porque eles acessaram o site inteiro, aí você vai pagar 9 centavos, que vai bater aproximadamente 1 GB, tá? De transferência de dados da S3 para a internet, beleza? E tem outras cobranças em escala, mesma coisa que eu falei, economia de escala. Então, se bater 40 tera, cada giga passa a custar 0,85. Se for para 100, 7 e por aí vai. Vamos lá, não vou perder muito tempo com isso aqui. Isso aqui é o básico, tá? A regra de entrada do S3, você tem que saber esse tipo de coisa, tá? Para você também não ser pego de surpresa numa conta que você não imaginava que viria. Provavelmente, se você está desenvolvendo um site, quer brincar com o S3 um pouquinho ali e tal, testar em casa, você não vai ter problema. Você colocar um site de uma pequena empresa que não tem milhares de acessos por mês ou por dia, na verdade, você também não vai ter problema, né? Estou falando que não vai ter problema porque o custo de cobrança vai ser muito pequeno. Deixa eu procurar aqui o Tier Free, no caso, o nível gratuito do S3. Vou procurar aqui, pronto, nível gratuito, está aqui. Todo serviço da AWS, praticamente todo, não vou generalizar, tem um nível gratuito que a AWS fornece para as pessoas estudarem, conhecerem, aprenderem sobre aquele serviço. Então, aqui no S3, como parte do nível gratuito, você tem, após o cadastro, né, você cadastra a sua conta, você recebe 5 GB de armazenamento padrão, na standard, no S3, 20 mil solicitações GET, 2 mil solicitações PUT, copy, post list e 100 GB de transferência de dados para fora a cada mês. Então, cara, se você quer utilizar o S3, vai armazenar menos de 5 GB.
vai transferir menos de 100 GB e vai ter esse número de solicitações aqui, vai ficar dentro, você não vai pagar nada, tá? Então, fica tranquilo, dá para estudar bastante aí o S3, sem se preocupar com cobrança, né? Mas se for utilizar o serviço da AWS, regrinha básica, faz o mínimo de proteção na sua conta. Depois eu gravo um vídeo falando dessas coisas, mas é importante proteger a sua conta. Autenticação em múltiplos fatores é o mínimo que você pode fazer na sua conta, tá? Então tem mais coisa para fazer para ficar de olho. Então vamos embora, vamos sair daqui dessa tela, vamos sair desse site que fala do S3, a gente já viu um bocado aqui. Então eu vou concluir essa parte aqui agora. Na próxima a gente vai falar sobre como utilizar realmente o S3 pela console da AWS.